Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui nessa segunda-feira, ao vivo, muito felizes e animados para a gente começar o nosso programa, que tem como propósito unir as forças do campo e das cidades, do público urbano. Hoje, com os meus colegas aqui, Tejon, Letícia e Antônio, nós vamos fazer um debate aqui sobre vários assuntos relevantes que estão acontecendo no agro brasileiro nesse momento e contamos com a participação dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores que quiserem colocar perguntas ou pontos para serem discutidos. Nós estamos aqui de braços abertos para interagir com vocês. Eu queria começar a nossa troca de ideias aqui hoje sobre um problema muito grave que aconteceu e que está ainda ameaçando todo o estado de São Paulo, Minas Gerais, que são os incêndios que muitas vezes são criminosos, né? E com a seca, a umidade abaixo de 20%, muitas plantas, muitas culturas, principalmente a de cana, ficam muito vulneráveis a incêndios e os prejuízos que isso causa são muito vultuosos. Por exemplo, já existe uma estimativa da Orplana de um prejuízo só no estado de São Paulo de 350 milhões de reais. Inclusive, o governo Tarcísio de Freitas já avisou hoje que pretende liberar cerca de 100 milhões para amenizar parte desses prejuízos que houveram na agricultura paulista. Aqui em Minas Gerais também houveram muitos incêndios. Ontem, onde eu moro, aqui em Uberlândia, estava impossível sair nas ruas. A recomendação para as pessoas, inclusive, era para ficar em casa, que o ar estava extremamente poluído de fumaça, e então é um contexto muito preocupante que afeta o Brasil e afeta o agro brasileiro. E eu sei, Tejon, que inclusive você bateu um papo aí muito importante com o nosso presidente da Orplana, então você podia até compartilhar conosco aí o que você sentiu dele, quais informações adicionais você poderia contribuir aqui conosco. Letícia, Antônio, então, nossos internautas, eu conversei sábado e domingo com o Zé Guilherme Nogueira, CEO da Orplana, exatamente para levantar dele como é que estava a situação. Ele estava se locomovendo, indo de Ribeirão para Jaboticabal, dizendo que levou mais de 1h30 para poder ver o céu, tanta era a fumaça, uma situação que é, sem dúvida alguma, uma das mais caóticas que a gente pode imaginar, já ocorrida aqui no país com relação a incêndios e queimadas. Inclusive, nossa solidariedade imensa aqui a todas as produtoras e produtores e ao nosso querido, estimado ministro Roberto Rodrigues, que hoje não está aqui, porque ele está envolvido com as suas fazendas numa situação tenebrosa, o que ele nos reportou aqui, de uma tristeza gigantesca. E na conversa com o Zé Guilherme, da Orplana, fica ali evidente, primeiro, efetivamente, um clima que não havia antes, uma situação climática com 120, 130 dias sem chuva, seco, então uma condição climática realmente muito hostil. E, ao mesmo tempo, ações humanas, né? Ações humanas criminosas, desde bituca de cigarro na beira da estrada, até briga de pessoas, colocando as emoções e provocando incêndios, gente descuidada, fazendo bobagem com fogo, etc. Uma série de fatores e que a própria Orplana não quer ainda chegar a conclusões maiores antes que investigações sejam efetivamente realizadas. Mas da conversa que tivemos, uma coisa que volta novamente ao tema que temos trabalhado aqui, e de uma maneira muito intensa. Nós não temos um planejamento estratégico do agro brasileiro que pudesse nos
conduzir a um rumo, a um foco, um destino. Então, nós ficamos muito em brigas emergenciais e situações emergenciais. E uma outra coisa que chama muito agora a nossa atenção, o caos ocorrido no Rio Grande do Sul, com enchente, não foi a primeira, tá certo? Já havia sido anunciado o problema. Todo ano tem problema de queimada, de incêndios, Pantanal, sempre teve. A ausência, novamente, de uma estruturação de segurança. Então, ao invés de gabinetes de crise, temos que ter muito mais um gabinete de um planejamento para a segurança. E no caso de incêndio, queimada, ele se repete. Acontece uma situação em que o ambiente estimula mais ainda, aqueles agentes que já participam normalmente disso se transformam em seres muito mais perigosos. E assim como temos um problema de segurança com relação à queimada e incêndios, pelo menos poderíamos listar mais uma meia dúzia de preocupações que mereceriam um foco estratégico. Então, o que a Aeroplana nos trouxe, Marcelo, o número que você falou, eu creio que se esse número de 300 e poucos milhões está dentro da porteira, podemos, no mínimo, multiplicar por 3 quando olhamos o sistema inteiro com os seus prejuízos. Me falou de cerca de 60 mil hectares destruídos, ou seja, é mais um colapso extremamente negativo num ano em que o Brasil poderia estar ofertando muito mais, porque eu acho que vamos comentar aqui, o mercado mundial, eu creio que vai estar muito mais demandante do que a gente imaginava que estivesse. Mas é isso, mais uma catástrofe, eu diria, anunciada, e novamente nós não somos preparados para isso, desde viaturas, o pessoal reclamando, falta de viaturas, policiamento, investigação com drone, de algo que se repete todo ano. Então, e problema de planejamento e de segurança, viu, Marcelo? E uma coisa dentro disso que você falou, que não tem como mensurar agora, porque esses canaviais que foram queimados, a gente não sabe qual vai ser a capacidade das plantas de rebrota, né? Porque normalmente um canavial é plantado para ser colhido por 5, 6, 7 vezes, né? Por 5, 6, 7 anos. Então, se a rebrota não vier adequada, então há uma perda total, inclusive do plantio, né? Então tem que replantar a cana, né? E outra coisa, eu tive conversando com um amigo da região de Rio Preto, ele me explicou um outro ponto. Eu falei para ele, você tem que acelerar agora a sua colheita. Ele falou, ok, eu estou fazendo isso, só que a usina, como várias fazendas queimaram, a usina não consegue receber tudo que foi queimado de uma vez. E tem um agravante da qualidade da sacarose, que há uma inversão, um processo químico que ocorre na planta, que eu não saberia aqui explicar agora detalhadamente para o nosso público, né? Mas do dia que queima até 8, 10 dias é o prazo máximo para poder aproveitar a cana ainda, porque se você não conseguir colher nesses 8, 10 dias, depois há essa inversão do açúcar dentro da cana e não serve para mais nada, né? Pois é, Marcelo, o nosso internauta aqui, o amigo Jordão, dizendo, olha, os líderes têm planejamento, sim, mas é para não assumir nada, para exatamente não assumir um plano estratégico. Diz aqui o planejamento para colocar o partido A, o partido B, fazer os acordos e tal, mas planejamento de verdade, de gestão, de estratégia, para a gente construir um país melhor, infelizmente nós não temos. Não é isso, Antônio? É isso sim. A Letícia queria... Primeiro, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Tejon. Vou deixar a Letícia falar antes.
Obrigada, Antônio, sem problemas aí. Boa tarde a todos aqui. E realmente, Marcelo, é uma situação bem difícil, né, acontecendo do lado de onde eu moro ali, então, sem conseguir realmente enxergar o céu e querendo saber onde é que o fogo ia chegar. No sábado chegou exatamente no muro do condomínio, tá, da minha casa. Então, é devastador e a gente não sabe a quem chamar e quem resolver, porque não tem bombeiro suficiente, não tem, as usinas estão ajudando, todos os produtores rurais, todos, né, com caminhão-pipa, fazendo uma grande operação de fogo durante a noite, para ver se isso diminui. E foi impressionante que veio um pouco de chuva, né, no final de semana em Ribeirão, deu acalmado um pouco no coração, mas de acordo com o clima-tempo, isso deve se intensificar agora nessa semana, principalmente na sexta-feira, ali para Ribeirão e Barretos. Então, a gente está bastante atento com isso. Mas eu queria trazer aqui umas medidas do governo de São Paulo, né? E realmente falta um planejamento prévio, todo ano acontece isso, mas a gente tem algumas medidas aí que já foram tomadas. A gente está só com 3.175 focos de incêndio em 23 dias, então é o maior número já registrado desde agosto de 98. Ali, uma coisa muito triste que a gente viu também foi queimar boa parte do centro do IZ, do Instituto de Zootecnia, importantíssimo para o setor da pecuária, traz pesquisa, desenvolvimento, no próprio sábado eles estavam pedindo ajuda para os produtores para evacuar os animais, tem muita gente tirando os animais dali. E, como eu falei, o governo de São Paulo, ele fez um comitê especial para cuidar disso, e lançou um pacote de medidas para ajudar esses produtores rurais. Ainda, a gente acredita, insuficiente, mas o que já foi falado, cada produtor rural vai ter crédito de 50 mil por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista. Esse dinheiro vai ser emprestado a taxa zero. Ele vai emitir também um termo emergencial que impossibilita a aplicação de multas e sanções também pelos órgãos de fiscalização, porque isso é muito comum, né? Pega fogo na sua fazenda, queima a sua estrutura, queima suas máquinas, você tem que tirar os animais. Ainda recebe uma multa, né? Ainda recebe uma multa. Então, na hora que a gente vê um fogo desse, a gente sai correndo para poder avisar que aquilo lá não foi a gente que colocou, né? É meio uma inversão de valores, mas existe, então ele quer evitar essas penalidades indevidas e inclusive propriedades que foram danificadas na parte de infraestrutura vão entrar no programa habitacional do estado do CDHU, então para reconstrução. Então, algumas medidas aí que saiu aí no final de semana e aqui do governo do estado, mas a gente tem que ficar atento porque até o final da semana a ideia é mais vento e mais focos de incêndio. Antônio? Marcelo, a gente acompanhou com muita tristeza o que aconteceu. Em primeiro lugar, nossa solidariedade a todas as vítimas, né? Nós, infelizmente, tivemos perdas humanas, perdas animais nesse processo todo, perdas materiais enormes. São muitos municípios envolvidos, muita tristeza, uma situação realmente calamitosa. Parte o coração da gente, porque realmente é aquilo que a Letícia estava dizendo. O fogo está vindo e não tem muito o que fazer, e nem para quem pedir socorro, porque não há o que fazer. E eu fui a Lavras, em Minas Gerais, no seu estado, Marcelo, há 2 semanas atrás. Fui fazer uma palestra lá em Lavras. E eu desci em São Paulo, eu tinha um compromisso em São Paulo, de São Paulo eu fui para Lavras. E fui de carro. E já há 2 semanas atrás, estava cheio de focos de incêndio na beira da estrada, que eram propositais, pelas bitucas de cigarro, enfim. Era muita massa seca, isso há 2 semanas atrás. Ou seja, de lá para cá secou mais ainda. E muito vento. Então, as labaredas, elas eram altas e eram ali na beira da estrada, e a gente via assim, o fogo se espalhando no sentido do vento. Muito triste isso, muito triste mesmo. Então, é uma situação que precisa ser melhor entendida, melhor coordenada, porque infelizmente isso acontece, né? Alguns anos é mais forte, outros anos mais fraco, mas eles acontecem. Inclusive, é impressionante como
as pessoas gastam energia ao invés de contribuir para colaborar e resolver o problema, a gente fica politizando tudo, né? Agora, a gente vê assim o sacrifício dos produtores rurais, o esforço que eles estão fazendo para salvar as suas propriedades e as propriedades dos seus vizinhos, até porque é uma questão de proteger a sua também, né? Todo mundo de mão dada lá, o pessoal do campo, o pessoal da cidade, todo mundo tentando se ajudar para acabar com esses focos. E tem gente achando culpado, não, são os produtores rurais que queimam, gente, pelo amor de Deus. Até pode, eventualmente, ter um idiota lá que faz um foco de incêndio descontrolado e vai gerar um menor problema. Mas não é isso. Não é, isso não é uma prática rural, isso não é uma prática razoável, isso não tem o menor sentido. Pelo contrário, as pessoas estão ajudando e agora tem uma campanha lá, agro é fogo. Que isso, gente? Que é isso? Os caras estão perdendo lá o Estado, ali a Orfana já está falando em 350 milhões de reais de perdas, não lembro se foi você, Marcelo, ou o Tejon que trouxe o número, ou seja, nós temos um número aqui na casa de centenas dos milhões de reais de perdas. Como é que vai ser essas próprias pessoas causar essa própria perda? É muita maluquice. Agora, realmente, a gente precisa ter um sistema que nos proteja melhor, que dê respostas mais eficientes, mais rápidas, em larga escala, porque não é as pessoas lá batendo vassoura lá para conter o fogo que a gente vai resolver o problema do fogo. A gente precisa de um combate muito mais forte, com aeronaves, com veículos especializados, com uma estrutura mais opulente para poder dar resposta do tamanho desse problema, porque infelizmente a gente vai ter que se acostumar com isso. E todos, Antônio e demais colegas, agricultores que eu conversei, que tiveram suas propriedades queimadas, eu perguntei, vocês têm seguro? E todos 4 que eu conversei disseram para mim, não tenho seguro, porque o seguro é muito caro, a gente não consegue fazer o seguro. Então, esse é um ponto que os nossos líderes, os nossos governantes precisam sentar na mesa aí e começar a discutir para encontrar um caminho para que a gente tenha um seguro compatível e que seja justo com a seguradora, que seja justo com o agricultor, porque é insustentável a gente continuar com essas exposições a chuvas, secas, incêndios e todos os fenômenos climáticos que estamos sujeitos aí, e a agricultura brasileira não está protegida, né? Por outro lado, nos Estados Unidos, o percentual de seguro fica ao redor de 80%, né? Aqui a gente não consegue chegar a 10%. Então, é uma situação muito preocupante e muitos desses empresários que tiveram suas propriedades queimadas podem ter sacrificado aí um patrimônio bastante significativo nesses prejuízos. Marcelo, o professor Roberto Rodrigues escreveu essa semana passada no Estadão um texto muito bonito sobre isso. Eu falo bonito porque era triste no início, contando dessas queimadas, da seca que tem passado, da falta de brota da cana e como as colheitas já seriam afetadas, né, mesmo antes aí do fogo. E que era necessário a gente lutar dentro desse planejamento estratégico que o Tejão está trazendo para irrigação, para crescer em irrigação no Brasil e para crescer em seguro rural. E depois ele traz uma mensagem do IP brasileiro, falando foi bonita. Mesmo que na secura infinita que a gente tem, na hora que a gente vê no inverno tudo seco, né, a gente vê brotar um grande IP amarelo agora aí, nossa época de IP. E, Letícia, aproveitando o que você falou, você vê, nós não temos realmente não só um planejamento estratégico, como algumas soluções que já existem nos Estados Unidos e na Europa. Por acaso eu recebi de amigos nossos, família Zé Ribeiro, lá de Patos de Minas, a Terrena, a Gláucia me mandou, olha, existe um produto que é utilizado nos Estados Unidos, que quando você aplica, ele simplesmente evita que queime.
evita o incêndio. É usado lá, é usado na Europa. E aqui, por exemplo, a gente desconhece, inclusive, soluções tecnológicas que precisaríamos aproveitar e usar aqui. É muito triste quando você é simplesmente vítima de fatores incontroláveis por ausência de uma inteligência de segurança e de estratégia. Não merecemos isso que está acontecendo, não. E como aqui o próprio Antônio levantou, começa a ter discussão de polarização. Eu já ouvi de tudo, viu, Antônio? Eu já ouvi que foi o PCC, eu já ouvi que foi a turma da direita para mostrar que o governo do Lula é banana, já vi que foi a turma da esquerda para mostrar que o agronegócio não presta, eu já ouvi de tudo que seja absurdo com relação a culpados sobre isso. Mas, efetivamente, temos que chamar a responsabilidade a inexistência de uma ação muito mais sólida de segurança para o país. É verdade, Tejon. É lamentável que tudo que acontece nesse país vira questões políticas e questões de polarização para as mídias sociais. É lamentável que isso aconteça. E por falar em assuntos complexos, o presidente Lula andou reclamando aí do preço do arroz, Antônio. E como é que está? Você que acompanha bem aí o preço do arroz, como é que está o preço do arroz no supermercado? Como é que está a oferta de arroz para o mercado do consumo dos brasileiros e brasileiras aí? Como é que você está vendo esse contexto do arroz? Olha, o presidente Lula, ele deve estar com saudade do plano cruzado, né? Quando a gente fazia aquele monte de besteira, congelamento, tabelamento. Deve ser algum fetiche dos anos 80 que ele está vivendo agora nesse momento, porque ele resolveu fazer coisas que não são inerentes, nem mesmo os dois governos anteriores dele. Jamais ele teve esse tipo de postura, né? O que nos chama atenção. Para entender o porquê que o arroz está caro, é bem fácil, Marcelo, é só ler as atas do Banco Central, porque lá as atas do Copom falam bastante de inflação. E inflação não é um aumento disso ou daquilo, é um aumento generalizado dos preços. É bom nós lembrarmos que a inflação bateu o teto da meta, 4,5%. Lembrando E que a o meta é juro 3%. pode subir com isso, né, O Antônio? juro deve subir com isso, porque a cura para a inflação é o juro. Quando o governo não faz as coisas da maneira correta, as coisas que precisam ser feitas, por exemplo, vamos lá, Marcelo, o governo brasileiro teve agora divulgado sexta-feira a arrecadação de impostos no Brasil. O governo brasileiro, a Receita Federal, aumentou em 14% mais do que julho do ano passado. 14%. No mês de junho, tinha sido 16% a mais do que o ano passado, no mesmo mês. Tudo isso por conta desse aumento brutal de carga tributária que nós estamos vivendo. Inclusive, isso tem trazido muitos memes aí. E com uma inflação ao redor de 4 e poucos por cento, quer dizer, esse aumento tem um índice de ganho real muito alto, né, Antônio? Com certeza. Então, olha o quanto o governo está ganhando, mas vou descontar a inflação, né? O ganho real lá está 9,5%, mas é claro que não, porque o governo ganha, existe o imposto inflacionário, né? Então o governo está nos submetendo a um aumento de carga tributária brutal, e mesmo assim, os déficits são monumentais. Imagina o tamanho do gasto. Só que esse gasto está gerando uma demanda artificialmente poderosa, que não tem na oferta um par. Nem no agro, nem na indústria, ninguém está conseguindo gerar essa oferta. Isso está fazendo uma coisa que se chama hiato do produto, que é a diferença entre o PIB potencial e o PIB real. Ele está muito apertado, ou seja, a nossa economia está sem ociosidade. Isto gera inflação. E o governo está lá com o pé no acelerador. Isto fez com que a nossa inflação batesse os 4,5%, que é o teto da meta. As projeções de inflação estão todas desancoradas, ou seja, estão todas bem acima, lá para do 25, 24, 25, 26, bem acima da meta. E isto dá para o Banco Central um único caminho, que é o aumento do juro. Então, veja, o presidente Lula, ele está querendo resolver um problema complexo
com uma solução trivial, com uma coisa que já foi experimentada no Brasil, no plano cruzado, nós já tabelamos, nós já congelamos, nós já interviemos no mercado. Na Argentina fez isso agora há pouco também. Sempre isso termina mal, sempre, sem exceção. Isso sempre termina mal. Então, aí agora o governo vem de novo. Não teve o aumento que aconteceu no preço do arroz, não é diferente do que aconteceu nos outros produtos. Agora, quer acabar com a inflação? Ajeita as contas públicas, faz a parte dele. O presidente precisa fazer a parte dele. E não a menos, né? A menos que tenha algum outro motivo para fazer esses leilões. Daqui a um pouco pode ter outra coisa aí que a gente não sabe. Algum outro motivador, ou mais de um outro motivador, não sei. Agora, do ponto de vista econômico, isso não faz o menor sentido. E diga-se de passagem, o governo colocou para fazer leilão do arroz, que é comprar arroz importado, subsidiar com o dinheiro brasileiro o produto importado. Olha, eu vou explicar de novo, porque é difícil das pessoas acreditarem. O governo, com os leilões, está disposto a subsidiar os nossos concorrentes. Olha o tamanho do absurdo. E sabe quanto é que o governo quer gastar com isso? 7 bilhões. Sabe quanto que é para ajudar o agro gaúcho? 1,9. Ou seja, para cada R$1 que ele tem para ajudar, ele tem 4,50 para esmagar, fazendo uma política à la Sarney, à la Plano Cruzado. Não tem como a gente ver essas coisas e não ficar revoltado. Me perdoa, Marcelo, Letícia, Tejon, principalmente nossos telespectadores, mas a gente fica revoltado quando a gente vê essas coisas. O país com vários focos de incêndio espalhados no Brasil inteiro, nós precisamos dar resposta, nós aqui com o caos que causou essas enchentes, e o governo preocupado com assuntos de boteco, com assuntos de paróquia. Não tem como a gente tolerar esse tipo de coisa. Antônio, eu estou achando que essa parte dessa matéria de economia, ela não deveria estar só nas universidades, ela tem que entrar direto no livro didático da criança da educação básica, né? Porque a lei da oferta e da demanda, a gente vê muitos adultos que não entendem a regra básica, né, de preços aí, inclusive fora do Brasil. Então, você trouxe esse ponto aí, sobre o arroz do Rio Grande do Sul, a importação de arroz aqui, que é uma medida, teoricamente, populista, para falar que está tentando ajudar de alguma maneira, mas a gente vê que todas as intervenções artificiais em preços, elas geram consequências historicamente ruins. Só que a gente não está falando isso só aqui, né? A própria candidata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, ela prometeu interferir nos preços dos alimentos, caso ela for eleita, e até disse, né, que vou trabalhar para aprovar a primeira proibição federal sobre o aumento de preço dos alimentos. A gente viu isso ser implementado na França também pelo Macron. Os produtores tiveram que vender com prejuízo, e então é um interesse político demagógico e muito perigoso ver essa medida, mais uma vez, ser colocada na pauta da economia brasileira. Letícia, a Kamala Harris, ela está olhando também para o passado, assim como o Lula está se espelhando no Sarney, no Plano Cruzado, a Kamala Harris está olhando para o Nixon. O Nixon também fez isso. E vamos combinar que o povo americano não tem saudade do Nixon, né? É impressionante como a política é rica em gente que não tem bom senso. Claro, não estou dizendo que são todos, mas que tem um percentual alto de gente que não tem pensamento lógico, é muito alto. Não é isso, Tejon? Aqui. Pois é, caros amigos. Mas, olha, eu estou muito cansado de ficar falando de governo. Eu estou com a paciência já esgotada de ficar falando de governo. Eu creio que nós temos que pontuar extraordinariamente o quanto a sociedade civil organizada não precisa estabelecer metas, rumos, chamar a mídia, mostrar metas, rumos, como, aliás, de algum jeito foi feito com o RenovaBio, quando houve uma articulação da sociedade. E aí você consegue trazer gente boa de governo, porque tem gente boa.
tem gente de boa cabeça em governo, né? Então, eu creio que as colocações do Zé e do Alfredo, da Maria e da Josefa, elas servem para a gente perder tempo. Nós temos que ter um plano de trabalho. O pessoal do algodão, Marcelo, Antônio, Letícia, o pessoal do algodão fez um tremendo trabalho. Começou a fazer esse trabalho a partir de 90, 91, 92. Um tremendo trabalho, uma atividade que foi praticamente extinta. 3,54 milhões de toneladas saiu a previsão Tremendo. de colheita de algodão hoje. E, Marcelo, um trabalho... O maior exportador do mundo, né, Tejão? Envolvendo a cadeia produtiva, São Paulo Fashion Week, o setor de tecelagem, de indústria. Rastreabilidade, responsabilidade social. A genética aumentou o comprimento das fibras para dar um padrão de qualidade para o algodão brasileiro superior. Está exportando algodão até para o Egito. Que, aliás, é percebido no mundo como o melhor algodão. É claro que precisamos e podemos vender muito mais produtos acabados, etc. Ok. Mas o trabalho do algodão, espetacular. Eu acho que nós precisamos de nos motivarmos com coisas como essa e verificar onde que existem estruturas que cuidam da segurança, cuidam do seu plano, cuidam da sua cidade, onde os IDH são mais evoluídos, onde a escola é boa. Por que ela é boa naquele lugar? Em Goiás. Está nos faltando Goiás está em primeiro lugar agora do índice de educação, não é isso? A gente vai encontrar cidades, municípios, nos 5.800, nós vamos encontrar uns 150, 200 municípios, que é padrão dos mais elevados do mundo. Por quê? Eu sinto muito falta disso hoje. Mostrar o Brasil que faz bem feito. Olha como é que está sendo feito lá. E imitarmos e promovermos isso, porque as desgraças, eu vou te contar, elas ficam num rolo e a gente acaba também se desestimulando. As conversas de governo, olha, eu vou te contar, sinceramente falando, esquerda, olha, sinceramente falando, esquerda, direita, eu quero que, não vou falar um palavrão. É uma conversa que vá para o diabo esse assunto. Você tem aqui para frente desenvolvimento. Tem gente competente que sabe fazer. Eu sinto falta disso. Então, agora, esse assunto desses incêndios e dessas queimadas, todo ano tem. Caramba! É tragédia anunciada. Você tem que ter um sistema muito mais forte. Seguro rural, que a gente fala aqui há tempo, Marcelo, você acabou de dizer. Cacete! Puxa vida, será que não dá para a gente ter um plano de 10 coisas? Pega Antônio sabe tudo. Antônio, 10 coisas que nós temos que realmente fazer bem feito. E para fazer bem feito, nós temos que fazer assim, assim. Nós sabemos isso. Então, sinto falta disso, viu, Marcelo, Letícia, todos nossos internautas. Ô, Tejon, eu compartilho com a sua forma de pensar. Eu acredito que a sociedade civil organizada tem capacidade de fazer coisas independentes de governos e, inclusive, tratorar as ineficiências do governo. Isso é uma grande verdade. O exemplo do algodão que você deu aí foi muito feliz. O grande ponto é que o volume de coisas negativas e de ineficiência é tão grande que muitas vezes a gente não quer falar, mas a gente é obrigado a falar. Por exemplo, o Congresso Nacional, que está fazendo a reforma tributária, que é louvável, que vai, de uma certa forma, simplificar um pouco mais o complexo sistema que nós temos, só que ajeita daqui, ajeita dali, atende pleito de A, de B, de C, nós estamos chegando a 28% de imposto, que vai ser o mais alto do mundo, né? Então, é o seguinte, essas coisas caem nas costas do cidadão, do empresário, do trabalhador.
e tal. Então, infelizmente, por mais que a gente não queira, a gente é obrigado a falar, porque isso vai ser um peso nas costas da economia brasileira. E, por outro lado, você não vê no governo uma preocupação em cortar gastos, demitir funcionários de baixa produtividade. Como é que a gente faz na empresa quando a empresa não está dando resultado? A gente tenta aumentar a produtividade, a gente enxuga a máquina, a gente vende ativos. Agora, você não vê isso no governo, você não vê. Marcelo, uma coisa que me irrita profundamente, você tem um PIB neste país de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Para o porte do Brasil, este PIB é absolutamente ridículo. Então, corta daqui, fala de lá, não sei o quê. Escuta, uma coisa só. Queremos um PIB de 4 trilhões de dólares. É possível? É. Agora, para ter um PIB de 4 trilhões, você tem que ter um plano de trabalho, abrir mercados, estruturas tecnológicas, fazer as nações, trazer investimentos, mas nós vamos ter um PIB de 4 trilhões. E fica ridículo. O PIB brasileiro é de 2,2. Somos praticamente 10%. Igual da Itália, que é um país menor que o estado de Minas Gerais. Cacete, isso é angustiante. Amigas e amigos, é angustiante você ver um PIB padecer, um país padecer, com um PIB de 2 trilhões de dólares. Aí fica discutindo orçamento, discutindo o que tem que fazer. Para você pagar as contas que você quer pagar, tem que faturar mais, tem que vender mais, tem que fazer mais PIB. E dá para fazer mais PIB? Dá sim. É plano, é trabalho envolvendo todo o potencial existente no país e as realidades. E para ter um PIB de 4 trilhões, temos que dobrar o PIB do agro, que é de apenas 500 bi. É ridículo. 500 bi é 3% do agribusiness do mundo. Dá para a gente fazer muito mais e melhor, mas tem que ter um plano. Agora, eu não espero mais que isso venha de governo. Isso tem que vir das entidades empresariais brasileiras que também vão lá fazer lobby e fica futricando lá o tal do maldito reestruturação tributária. Cacete! Nós precisamos botar uma luz nesse treco. É inaceitável. Eu não aceito mais o Brasil com 2 trilhões de dólares de PIB. Não aceito. É ridículo. O país é muito maior do que 2,2 e todo mundo se acostuma com isso. Se acostuma. Vai crescer 2%. A China cresce meio o Brasil esse ano. A China, em 2 anos, cresce 1 Brasil. Somos menos de 10% lá dos chineses, cacete. Meu Deus do céu. É desonroso. Desonroso. E é vil para o brasileiro que a gente se acostume com essa coisa toda. Nós temos que cobrar crescimento de PIB 5, 6, 7, 8% ao ano. E aí discutir aí a porcaria dos orçamentos. Tem lugar que não dá para cortar, porque você tem que manter seres humanos aí atendidos, tá bom. Mas caramba, a gente não assiste um diálogo, um debate como esse com ênfase. A gente acaba se perdendo aí na porcaria do João, do José, da Maria, da Alfreda, que não interessam em nada, se quer saber. O Brasil é muito maior do que tudo isso. Ô, Tejão, essa força que você fala, eu acho ela realmente ela que impulsiona e a gente vê muita gente fazendo a diferença, apesar do governo estar ali correndo, né, retroagindo alguns pontos que deveriam estar nas cartilhas do primeiro ano básico. Mas o Marcelo, você falou, né? Eu lembrei de uma história que você estava falando. Eu vendo um debate uma vez extremamente profissional de deputados, de pessoas inteligentes, que pensam, que sabem do futuro, mas com toda a energia voltada para se defender. E eu parei, olhei aquilo e falei, imagina todas as pessoas mais jovens aqui, com clareza de pensamento, com vontade de melhorar, pegar toda essa energia e colocar olhando para o futuro, ao invés de ficar olhando para trás, tendo que se defender de milhares de pontos que vão enfiando na nossa vida ao longo do tempo. Né? E uma pequena experiência que eu estou tendo agora com esse trabalho no Plano Nacional de Educação,
Na iniciativa privada, a gente tem regras, leis que a gente coloca na mesa e fala, vamos fazer aqui esse planejamento, nós vamos desenhar isso, o que eu preciso de recurso, tempo, pessoas, dinheiro, em quanto tempo eu entrego. O mínimo que vai acontecer é você perder o emprego se você não cumpriu aquela meta. A sua empresa vai quebrar, né, vai ter milhares de consequências ali. Nas leis, muitas leis são colocadas lá, elas são genéricas e sem consequência. Como é que você cobra um negócio sem consequência? Como é que você vai atrás de um criminoso que está colocando fogo se a lei não tem consequência? Então, é difícil essa dicotomia, porque eu também tendo a concordar com você, Tejon. Eu sou uma pessoa assim também, que olha para frente e fala, o que nós vamos tocar aqui para frente? Mas tem hora que esses entraves vão atrapalhando muita gente de andar e drena a nossa energia, né? A gente tem coisa para fazer para frente. Vamos desenhar esse plano de 10 aí, quem sabe a gente não coloca em todas as bocas do agronegócio, né, como uma meta única. E o problema maior nessa questão é que tem muitos brasileiros brilhantes que estão ficando desanimados, entendeu? Essas questões, essa vibração positiva que o Tejon tem, a gente não vê em todos os lugares, não, tá? Eu, por exemplo, fui num almoço nesse final de semana, encontrei um grande empresário, ele falando, estou ficando cansado, tem hora que eu penso em vender tudo e ir embora desse país. Quer dizer, isso é muito triste, nós como brasileiros ouvir uma coisa dessa, né? Então, é complexo. Antônio, você quer acrescentar alguma coisa ou vamos virar o assunto aqui para coisa boa? Não, eu concordo com o Tejon no âmago do pensamento dele. Eu também acho que as coisas estão na iniciativa privada, fecho 100% com ele. Não, aliás, um dos pilares do desenvolvimento econômico é a crença de que o governo, que quem cria o crescimento econômico e desenvolvimento é a iniciativa privada. E o governo é partícipe. Ele é partícipe, mas o papel do crescimento é da iniciativa privada. Então, o Tejon acerta quando ele traz esse pensamento dele, e eu estou posicionando, localizando o pensamento dele na teoria econômica. Então, ele não está falando nada que seja descabido. O ponto só que eu trago é essa parte que ele é partícipe. Ser partícipe não significa ser menos importante. Porque, veja, se eu vou pagar 10% de imposto, eu vou pagar 28%, isso é uma decisão de governo. Se eu vou ter uma rodovia, uma hidrovia e uma ferrovia disputando para ver qual leva o meu produto para o porto, entre elas, isso é uma decisão de governo, isso é uma decisão de Estado. Se eu vou ter pessoas bem formadas para empreender nesse país ou para trabalhar nesse país, isso é uma decisão de Estado. Se nós vamos ter esse ente nos leva a 40% da riqueza que a gente gera. Então, não tem como nós não envolvê-lo nesse processo. Sem dizer o seguinte, que não há investimento em grandes quantidades para fazer essa economia crescer sem um ambiente macroeconômico estável. Eu tendo previsibilidade de inflação, de juros, de câmbio, etc. E isso é tudo que nós temos tido bagunçado nesses últimos tempos. Então, eu acho que a verdade ela está, na minha opinião, em dois lugares. Sim, a iniciativa privada, eu acho que ela tem que se sacudir, eu acho que é muito válido essa cobrança do Tejon, que aliás não é de hoje, acho que ele faz muito bem, assina embaixo, mas a gente precisa também olhar que as políticas públicas, a qualidade das decisões, a qualidade do gasto público é uma coisa absurda e que é absolutamente contraproducente. Então, tem que botar o governo nesse planejamento privado. As estimativas, né, Antônio, de investimento no Brasil para esse ano é 17,6% do PIB. O ano passado foi 16,5%, quer dizer, então há um certo avanço, mas para a gente chegar nesse crescimento que o Tejon defende aí de 5%, de 7%, 17, o investimento 17, tinha que ser 17 é acima. depreciação. Então, o 17 investimento... está reinvestindo a depreciação, isso não é nada. A gente precisa de 25 para cima. O investimento tem que ser entre 25% e 30% do PIB, né? Então, esses 17,5%, o grosso disso aí é tudo a iniciativa privada, porque o governo gasta tudo com as despesas dele, não sobra nada para investir, né? Então,
é praticamente o setor privado que acaba fazendo 90% dos investimentos aí do crescimento do PIB, modesto, né, entre 2,5%, em torno de 2,5%, mas é o que temos nesse momento, né? Ô Letícia, vamos falar de uma coisa boa aqui agora. A semana passada a mídia mostrou o resultado da performance dos alunos dos diferentes colégios do nível médio no Brasil. E Goiás se destacou como o primeiro colocado, muito bem posicionado ali e tal. Isso é uma prova que, quando a pessoa põe prioridade na educação, a gente consegue reverter, né? Porque Goiás saiu de níveis mais baixos, né? E agora chegou ao primeiro lugar, né? Será que esse exemplo de Goiás não devia servir de inspiração para os demais estados e todo mundo tentar imitar ou copiar o que Goiás fez, para a gente poder subir o nível da educação e, consequentemente, subir o nível em todos os sentidos da produtividade do trabalho, da nossa classe de empresários, de políticos e tudo, porque se as crianças forem bem educadas, elas já vão crescer num patamar mais alto. Marcelo, com certeza, a educação não é. Todo mundo me pergunta, mas não é algo perdido? Mas será que vai ter jeito de colocar a mão nisso? Mas será que não é complicado? O negócio já está perdido? Não, não está. A gente tem comparativos, benchmarkings dentro do Brasil que são bons, a gente tem escolas esparsas, a gente tem grupos que investem em educação e a gente tem estados que conseguem melhorar. A gente tem um problema na educação básica, que quem cuida disso é mais municípios, né, e governos, pouco se fica para o âmbito federal. Então, dali sai a alfabetização, dali sai todo esse criança compreender, saber ler, escrever, fazer as 4 operações. Então, é só a gente direcionar, e o investimento não é pouco na educação, né? 5,5% do PIB, e eles estão pleiteando no próximo Plano Nacional de Educação 10% do PIB. Então, a ideia é que tenha uma governança e uma transparência para que a gente possa chegar a melhorar esses índices. E tem uma curiosidade, eu não trouxe aqui porque eu ainda não acabei de escrever, estou escrevendo um artigo sobre isso, sobre a educação do Chile, porque eu tive lá semana passada, Marcelo, e é o melhor país da América Latina em educação. E eu tive a turismo, né, no Atacama, só que eu conversei com muitas pessoas de lá, guias, pessoas de todos os níveis sociais que vocês imaginam. Vários falam 4 línguas. Todos que eu conversei, na verdade, fizeram faculdade. Porque mesmo os mais, em situações mais vulneráveis, esses sim são apoiados pelo governo. Eles têm o sistema de voucher, os professores ganham certificação. Eles investiram na formação de professores. Eles investem nesses alunos. E ele entra não por cotas e separações, mas ele entra por... Ou você não tem dinheiro nenhum, mas é esforçado, ele entra por mérito também. Ele tem 5 anos para se formar naquela universidade, ele não pode pegar o voucher do governo e sair bebendo e não fazer faculdade, entendeu? Tem uma série de trocas ali de meritocracia e de pontos que não são difíceis, não demanda nem mais investimento. Demanda governança e transparência com os gastos públicos. Foi feito, foi desenhado, todo mundo fala, mas o Chile é muito pequeno. Na hora que a gente vê o investimento em educação básica e educação superior no Chile, elas são quase iguais. 12 mil dólares por criança no ensino básico por ano e 15 mil na educação superior. O Brasil investe 3,5 na educação básica, dólares, 3.500 dólares por aluno por ano na educação básica e 15 na educação superior. Ou seja, o aluno chega mal lá em cima. Então, são coisas que eu brinquei com o Antônio aí. Eu acho que a gente tem que colocar a economia já na educação básica, porque estamos precisando entender de coisas básicas, né? Se a gente não conseguir investir na educação básica, como é que o cara chega pronto para a educação superior? Então, eu fiquei muito impressionada. Tinha fila nas bibliotecas. Fila. Eu perguntei se estava acontecendo alguma coisa. Não, era fila para entrar na biblioteca. Não conseguia entrar. Várias bibliotecas em Santiago. E inúmeros coisas de cultura. Então, quer dizer, a gente tem como evoluir, pegar esses parâmetros, parabéns para Goiás,
Goiás tem crescido também como estado dentro do agro, isso é importante lembrar. A gente vê o Mato Grosso crescendo, cresce o IDH, cresce a escolaridade, cresce o investimento em educação, cresce a transparência. Onde o agro chega, gera prosperidade. Isso também tem acontecido em Goiás. A gente vê municípios que antes não tinham nada, hoje estão com soja, hoje estão com milho, estão indo às cooperativas, estão abrindo silos, estão indo às concessionárias de caminhonete, isso vai crescendo a empregabilidade e cresce escola. Né? Leva mais investimento e leva mais prosperidade para os locais. Com certeza, eu acho que a educação deveria ser prioridade zero desse país, porque foi assim que a Coreia do Sul mudou sua história, foi assim que a China mudou sua produtividade, seu crescimento econômico, e quanto mais esclarecido tiver um povo e preparado, mais chance de geração de riqueza, de geração de prosperidade, e para que todas as famílias tenham uma condição de vida superior. Antônio, você estava falando há pouco, antes da gente começar o programa, com a sua preocupação com esse crescimento da inflação, né? Semanalmente, o Focus do Banco Central tem elevado as previsões. Nós temos um cenário hoje bastante já firme sobre a necessidade de, em vez de reduzir as taxas de juros, um aumento das taxas de juros, só que nos Estados Unidos, como eles estão fazendo o dever de casa, eles já vão começar a baixar os juros, né? Então, o que você vê nessa ambiguidade? Países cortando taxas de juros e o Brasil tendo que recomeçar o aumento da taxa de juros. Marcelo, eu acho que isso é um tema super importante, sobretudo para os produtores, para o pessoal do agronegócio que nos acompanha aqui de uma maneira geral, os empresários do agro, por conta da influência que a taxa de câmbio tem nos seus negócios, no seu faturamento. Veja, nós estamos na iminência de ter uma redução de juros nos Estados Unidos, o que deve acontecer agora em setembro. Eu acredito que o Fed vai reduzir 25 pontos, né, 0,25. Era o que eu votaria se tivesse oportunidade de participar do Fed. E essa queda, ela faz o seguinte sentido. Quando os Estados Unidos sobe a taxa de juro, ele atrai dólares para a economia americana. Consequentemente, se atrai dólar, esses dólares saem de algum lugar. Esses lugares são as demais economias do mundo. Então, quando os Estados Unidos sobe juro, o dólar fica mais escasso no restante, nas outras Principalmente economias, nas economias em desenvolvimento como a nossa. sobretudo as emergentes. E ela fica mais escasso e mais ofertado na economia americana. Os dólares voltam para casa. Com isso, se o dólar está mais escasso, ele passa a valer mais. A taxa de câmbio sobe. Quando os juros dos Estados Unidos sobem, a taxa de câmbio no Brasil, por exemplo, tende a subir, assim como as demais taxas de câmbio das demais moedas. Se isso é verdade, o contrário também é verdadeiro. Quando a taxa de juro cai, nós temos uma tendência de redução da taxa de juros. Aliás, quando a taxa de juros cai, nós temos uma tendência de redução da taxa de câmbio no Brasil. E dia 18 de setembro, o Fed se prepara para reduzir os juros. Isto terá inexoravelmente efeitos no Brasil, já estão tendo. Inclusive, já houve uma queda na semana passada da taxa de câmbio, em virtude dessa expectativa de redução de juros. Só que, se o Brasil aumenta a sua taxa de juros, que é a única alternativa que o governo está dando para o Banco Central, aumentar os juros. Porque, veja, Marcelo, um Banco Central tem que mexer na taxa de juros olhando para a inflação presente e para as expectativas de inflação. Eu tenho que estar com a inflação vindo para a meta, né, para a meta que o Conselho Monetário passa para o Banco Central, hoje em 3%, e eu tenho que ver as expectativas ancoradas em torno da meta. O Brasil está cada vez mais com a inflação subindo e cada vez com as expectativas piorando. E aí o governo,
instigou o Banco Central, enfim, disse que tinha que fazer uma pesquisa não só com os economistas do Focus, porque nós que participamos do Focus, como eu, por exemplo, na cabeça dele a gente estaria com algum tipo de viés. E aí foi feito com pessoas comuns que não têm o aparato técnico, que tomam uma decisão não fazendo um modelo matemático, mas pelas suas impressões. Acho bacana que isso existe. Tem experiências internacionais que mostram isso sem problema, não tem problema nenhum. Isso aqui que aconteceu com esse relatório, a expectativa de inflação veio bem mais alta do que a nossa. Então veja só, inflação desancorando, só resta para o Banco Central subir o juro. Só que se o Banco Central sobe o juro, o que acontece? Ele atrai ainda mais dólares para cá. E aí o dólar cai. Aí o dólar cai mais ainda. Aí eu tenho duas forças para derrubar a taxa de câmbio. Os juros nos Estados Unidos, empurrando o câmbio para baixo, e os juros no Brasil, empurrando o câmbio para baixo. Isso quer dizer que é certo, então, que o câmbio vai cair? Não, porque existem outras forças, né? O real pode perder valor, mas inegavelmente eu terei duas forças que estavam puxando o câmbio para cima, agora empurrando para baixo nos próximos períodos, nos próximos meses. Então, acho bom que o produtor tenha isso nas suas contas e na hora de decidir se trava ou não trava a safra para o ano que vem. Que, aliás, diga-se de passagem, Marcelo, desde o ano passado, né? Você tem dito, eu tenho dito, nós temos dado sugestões aqui de recomendação de comercialização. Geralmente, depois o pessoal faz o corte e nos xingam, dizem que a gente está ganhando dinheiro de trade, de não sei o quê. Olha, não sei. Eu não estou ganhando nada, acredito que você também não esteja. Agora, com certeza eu não estou. Agora, o que nós temos ajudado produtores que ouvem o que nós estamos falando e vão lá e fazem o que nós estamos dizendo e depois se mostra. Eu canso de andar na rua, tenho certeza que você também, de pessoas me dizendo, inclusive agora eu estava em Ipiranga do Sul na sexta-feira e um produtor que ouve sempre Conexão Campo Cidade veio falar comigo, justamente nesse sentido. Ainda bem que aquelas pessoas que fazem, que atendem as recomendações e se dão bem, ainda bem que elas nos encontram, nos abraçam, e eles são a maioria. Aí tem uma minoria que fica lá xingando. Espero que nos xingue, mas faça o que a gente disse, né? É isso aí, amigo. Bom, amigos, fala aí, Letícia. Não, gostei da analogia que o Galípolo voltou a usar, né? Explicando o que é o Banco Central. Aquela pessoa chata que, no melhor da festa, pede para baixar o som e cortar as bebidas. Então, foi uma brincadeira aí, falando que ele, na verdade, é uma situação cotidiana, né? Aumentar os juros do Banco Central, e por mais que seja desconfortável, vai fazê-lo. A gente vai ter novas eleições. O Galípolo, até este momento, tem se saído muito bem. Muito possivelmente bem. Até este momento, muito bem. Ô, amigos, nosso papo fluiu rápido e nós estamos já chegando no final do programa. Precisamos fazer a nossa rodada de fechamento e vamos começar agora com o Tejon. Tejon, sua mensagem final para o nosso querido público. A minha mensagem final é que, em meio a toda a confusão dos anos 70 até agora, com todos os problemas brasileiros, tem muito brasileiro que prosperou, que cresceu. Temos cooperativas crescendo a 2 dígitos, temos um movimento espetacular de biocombustível, de biogás, temos um movimento extraordinário do setor todo da fruticultura, da horticultura, dos supermercados fazendo programas envolvendo agricultores, ou seja, nós temos coisas positivas brasileiras, nas mesmas circunstâncias. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é uma provocação. Não importa a situação, não importa onde você está, você tem condição de prosperar. E aí é um problema seu. E cidades brasileiras, das 5.800, se nós olharmos as 500 que mais prosperam, nós vamos encontrar lá a sociedade civil organizada planejando e tomando conta. Eu vivi numa, Pompeia, com Tsunji Nishimura. Aquela cidade é um paraíso espetacular. E foi graças a 2, 3 empresários, principalmente ao velho Nishimura. É isso a mensagem que eu deixo. Legal, Tejon. Muito obrigado, meu amigo. Antônio da Luz, sua mensagem final. O Nishimura tinha que nascer pelo menos um por século, né? Nós como humanidade tínhamos que fazer, dar um jeito de nascer um Nishimura por século.
A minha mensagem final vai para esses nossos produtores, as pessoas do meio urbano que estão passando por esse problema imenso dos incêndios. Isso é de cortar o coração, mas a gente quer desejar aqui que o fogo seja combatido, que chova, né, para nos ajudar. Agora a gente precisa pensar o pós. É importante a gente ter uma estrutura de combate, uma estrutura de resposta a estes eventos com mais estrutura, com mais capacidade. Não é possível um país do tamanho do nosso, que tem o privilégio de ter esse tamanho, ser um país continental, não ter uma brigada de incêndio mais preparada para responder a esse tipo de eventos. Então, agora não é hora de procurar nem culpados e nem solução, agora é hora de combater o fogo. Mas tão logo isso aconteça, a gente precisa repensar, porque no ano que vem a gente vai ter de novo, no outro de novo, no outro de novo, como disse o Tejon, a gente precisa de planejamento. Obrigado, Antônio. Letícia? Tejon e amigos aqui, eu gostaria de terminar com um convite. Amanhã eu vou estar no Congresso Brasileiro de Fertilizantes, da ANDA, então vão ter vários painéis lá durante o dia todo, discutindo sobre mercado, cenário global, a parte dos problemas da humanidade, comunicação, transformação do clima, e principalmente qual o papel dos fertilizantes em todo esse cenário. A gente tem visto aí um aumento nesses preços, isso encurta a margem do produtor, e também a nossa vulnerabilidade ainda em relação à dependência de importação, né, num cenário geopolítico um pouco difícil, né, com várias adversidades, muitas guerras, mas o que a ANDA fala é que esse setor ele está pronto em termos de pesquisa, inovação e tecnologia, e apesar de todas essas preocupações geopolíticas internacionais, eles têm conseguido entregar. Então, vamos escutar amanhã um pouquinho como é que está esse mercado, como é que vai ficar os preços, e eu falo no final da tarde, no painel com a Kellen Severo, sobre educação e sobre a comunicação e imagem do agro. Então, convido todos amanhã para o Congresso Brasileiro de Fertilizantes, que vai ser aqui em São Paulo, e no Sheraton, no WTC Sheraton. Legal, Letícia, muito obrigado aí pela presença. Queria agradecer aos nossos colegas, agradecer o público que participou aqui do programa conosco, que nos assistiu. Quem gostou do programa, bote um like, adicione nossas plataformas, se inscreva e nos ajude a fazer com que o programa cumpra esse objetivo maior de unir o público urbano ao público rural e vice-versa. A minha mensagem final é que problemas a gente tem em todo lugar, né? Eu estava vendo hoje a situação da agricultura norte-americana e grande parte dos agricultores estão com margens negativas nos grãos devido aos preços atuais das commodities que estão em níveis baixos, né? E nós aqui no Brasil, nós tivemos um fator que ajudou um pouco a nossa competitividade, que foi a desvalorização da nossa moeda, né? E lá eles não tiveram isso. A grande diferença é que os Estados Unidos é um país rico e há indícios que no ano que vem, para diminuir o excesso de oferta de grãos, é possível que o governo americano vá pagar para o agricultor deixar de cultivar parte de suas áreas, ou seja, deixar uma parte da fazenda em repouso para regularizar o equilíbrio entre oferta e demanda, né? Infelizmente, o nosso país não tem essa capacidade de fazer esse tipo de suporte. Então, é muito importante que nós brasileiros, façamos uma boa qualidade de gestão, seja de planejamento, seja de identificação do melhor momento para vender, do melhor momento para comprar, fazer os cálculos de troca entre o preço de venda do seu grão versus uma tonelada de fertilizantes, versus
o defensivo que é necessário e assim por diante, para que você faça boas escolhas, tome decisões mais assertivas e, com isso, consiga alcançar uma rentabilidade mais favorável para o seu negócio continuar crescendo e avançando. É isso, obrigado pela presença de todos. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos e boa noite.